estava esquecendo de gravar, né? Então, nós vamos dar início à nossa sessão, né, sobre o glossário de termos setecentistas. Como eu estava dizendo, eu vou fazer uma apresentação inicial e depois, né, o Eduardo Teixeira Carvalho Júnior e o Fernando Ripple vão, né, complementar essa primeira sessão. A segunda sessão, que vai iniciar às 17 horas, nós teremos a Ana Cristina Pereira Lage, a Kelly Lisli Júlio e o Álvaro Antunes. Então, vou começar aqui, eu vou, né, sair dessa partilha. E vou partilhar com vocês, né, essa tela, né, que é a tela inicial, né, do nosso glossário de termos setecentistas, né, o glossário de termos do mundo ibérico setecentista, e né, então, está hospedado, né, num site, né, vocês podem depois ter acesso a esse site, e né, o site, então, né, ele começa com uma apresentação do que é, né, qual é a proposta do nosso glossário. Nós temos um item, né, um verbete, chamado de delimitações introdutórias, que ele né, traz, digamos assim, as questões iniciais, as questões teóricas, né, a abordagem que nós pretendemos, né, dar a esse glossário. Né, basicamente, nós trabalhamos com duas referências, né, principais, que é a história dos conceitos, né, aí conforme proposta pelo Reinhard Koselleck, e uma história do pensamento político, né, proposta pelo Quentin Skinner, né, essa escola contextualista. Quer dizer, né, então, são essas duas experiências, essas duas abordagens que acabam, né, conduzindo aí a maneira, né, de nós produzirmos esse glossário, né, de termos setecentistas, né, que está ainda em elaboração. Né, vocês podem acompanhar aqui os verbetes, né, que nós temos atualmente, né, quer dizer, então, todos esses verbetes, né, foram produzidos por integrantes do CEIBERO, né, Civil, Civilizar, Civilização, né, de minha autoria, Decoro também, Disciplina Militar, né, é do Francis, Educação e Instrução, da Thaís, Letrados, né, também é de minha autoria, Método é de autoria do Eduardo, né, que vai falar a seguir, Opinião Pública, da Ana Cristina Araújo, e Útil Utilidade do Cláudio Danipotti. Né, e temos daí um arquivo em que as referências todas, né, elas acabam sendo apresentadas. Né, a ideia do glossário, no lugar de trabalhar com outro tipo de suporte, né, trabalhar com o site, ele é interessante, né, por uma situação que eu acho que, né, ocorre às vezes, né, e nem sempre é possível nós fazermos isso, que é, né, o fato de nós podermos revisar os conteúdos que nós estamos apresentando. Então, esse primeiro verbete, né, Civil, Civilizar, Civilização, né, ele foi publicado inicialmente lá em abril de 2019 e já sofreu duas revisões. Eu atualmente estou, né, trabalhando com esse site, né, com esses verbetes do nosso glossário numa disciplina de graduação,
E, né, o que está me obrigando aí a fazer uma releitura, né, retomar, enfim, né, a leitura desses textos, e isso tem, então, né, proporcionado também essa possibilidade de nós revermos né, algumas passagens, algumas referências, né, sempre tem alguma coisa a ser corrigida. Né? O mesmo aconteceu esses dias com o verbete do método, né, escrito pelo Eduardo, né, que também, né, havia sido publicado em julho de 2019, né, e foi agora, no dia 6 do mês passado, ele foi atualizado. Então, né, esses verbetes eles são apresentados, né, aí nessa discussão, quer dizer, a ideia não é trabalharmos com né, não estamos fazendo simplesmente a definição de uma palavra ou procurando apresentar a definição de uma palavra. A ideia justamente é pensar o contexto em que essas palavras, em que esses termos aparecem, né? E a partir, né, de pensar o contexto, então nós estamos trabalhando com diferentes tipos, né, de documentos, buscamos a utilização que é dada, né, a essas palavras nesses diferentes contextos. E então, o que a gente tem procurado fazer é justamente trazer, né, assim, né, aí aos leitores, enfim, né, as pessoas, uma discussão sobre essas palavras, claro, né, as palavras também, né, o significado, né, o sentido dessas palavras é apresentado, mas principalmente, né, nós nos ocupamos, né, pode-se dizer, de uma história social, né, à medida em que nós estamos trabalhando aí com né, a sociedade na qual esses termos aparecem. Então, né, aqui o civil, civilizar, civilização, né, como eu disse, foi escrito por mim, assim como o decoro, né, esse disciplina militar, né, foi escrito pelo Francis Cota, né, assim, o Francis aí, né, tem essa proximidade, né, com a história militar, mas também com esses aspectos ligados à educação e à instrução. Então, ele, né, traz esse conceito de disciplina dentro do universo militar, né, mas também, né, pensando a disciplina na sua relação com a educação e com a instrução, que é, assim, a discussão, né, apresentada pela Thais, né, nesse verbete educação e instrução, né, em que ela, né, justamente desenvolve como né, essas duas palavras, esses dois conceitos, de fato, eles são, né, utilizados, eles são apropriados, apresentados nesse contexto aí do século XVIII português, né, como é que, né, como a educação é pensada, como a educação é praticada de certa forma, né? Então, né, por isso que eu digo que não se trata, né, meramente de nós apresentarmos uma definição de uma dada palavra, né? A nossa preocupação é justamente com o contexto no qual, né, essas palavras, esses termos estão sendo apresentados. Esse verbete, né, letrados foi, de todos, o primeiro deles, né, a ser elaborado, né, foi ele, digamos assim, o desencadeador, né, da proposta desse projeto do glossário, né, e desse trabalho coletivo que estamos realizando. Então, assim, é o mais antigo, mas também ele demorou mais tempo até para ser elaborado, né? Tem aí né, foi bastante pensado, né? Tem várias questões que foram discutidas para, né, ele acabar sendo apresentado. Quer dizer, né, o método, como eu falei, né, é um verbete, né,
redigido pelo Eduardo, que tem já, né, há bastante tempo essa preocupação com a questão do método no contexto aí do século XVIII português, né, o método como uma, né, assim, uma passagem, né, de um pensamento conservador para, né, um pensamento moderno, né, essa, esse, essa, vamos dizer assim, essa reforma, né, educacional que ocorre aí em meados do século XVIII em Portugal. Né, opinião pública, né, da professora, né, Maria Cristina Araújo, da Universidade de Coimbra, né, também é um tema já, né, que a Ana Cristina vem, né, trabalhando há bastante tempo. Né, ela já havia produzido né, um texto também, né, sobre opinião pública para uma outra coleção, né, para um outro projeto, né, mas, né, autorizou a publicação aqui no nosso glossário, né, e esse glossário utilidade, né, que foi escrito pelo Cláudio Denipotti, também, né, já é um verbete, né, mais antigo, e que, né, traz aí a colaboração do Cláudio. É interessante mencionar também, né, que esse verbete, né, civil, civilizar, civilização, ele foi desenvolvido a partir de um texto mais, né, assim, mais extenso, né, do capítulo de um livro, assim como esse verbete sobre o decoro, né, que ele decorre né, da produção de um artigo que, né, apresentei ontem aí né, algumas informações sobre isso. Então, esses, né, verbetes também, eles têm essa outra característica, né, que eles não são propriamente textos longos, né, não são aí textos que vão ser apresentados em revistas, e por isso, né, até nós preferimos esse tipo de suporte, né, um suporte da internet, né, um suporte digital para a apresentação deles. Nós estamos aí aguardando, né, as colaborações de outros colegas, né, teremos uma informação sobre isso na sessão, né, que virá a seguir, aí na sessão das 17 horas, né, mas estamos abertos a colaborações. Então, né, como eu disse, a ideia é nós, efetivamente, buscarmos, né, os significados de determinados termos, determinadas palavras utilizadas, né, nesse mundo ibérico setecentista, enfim, né, mas também, né, por intermédio destes verbetes, nós nos acercarmos, né, da realidade social, da realidade política, desse contexto aí do século XVIII, né, por ora focados ainda no ambiente português e luso-americano, né, mas em breve pretendemos avançar, né, realmente aí para as fronteiras do Império Borbônico, né, podemos dizer assim. Então, né, assim, né, o que eu propus apresentar seriam apenas essas linhas gerais, né, acerca do glossário, como é que ele está sendo elaborado, como é, né, a forma de apresentação dele, e, né, em seguida vou passar então a palavra para o Eduardo. Não sei se o Eduardo vai fazer uso de alguma projeção, slides, alguma coisa? Não. Não, né? Então eu vou passar a palavra primeiramente para o Eduardo, depois para
o Fernando, né, e ao final, como tem sido a nossa praxe, eu abro para, né, aí questões, comentários, ok? Então eu vou parar aqui essa apresentação, ou talvez deixe aqui o glossário, né, e passo a palavra para o Eduardo. Ok, muito obrigado, professor Antônio César. É uma enorme alegria, né, poder estar participando desse nosso 5º colóquio. Eu estou achando extremamente produtivo, né, as nossas discussões e, inclusive, a própria ideia da gente fazer aqui um debate sobre o nosso glossário. Eu acho que vem muito a calhar, assim, até por conta das conferências e dos debates que a gente vem fazendo, né? Eu até tinha mais ou menos preparado alguma coisa escrita, mas aí na medida em que nós fomos avançando no evento, nas nossas discussões, a coisa acabou tomando outros rumos aqui, né? E, enfim, então, o que eu vou procurar fazer aqui, já que a ideia é a gente fazer um debate, né, é apenas tecer, assim, algumas considerações, de repente, algumas provocações, mas, enfim, conforme a gente havia previamente combinado, eu fiquei incumbido aqui de fazer uma espécie de balanço dos termos que eu venho produzindo, né, especialmente método e a boa razão, que é um verbete que já está mais ou menos já pronto, né, por conta até do artigo que a gente publicou no dossiê da revista Antítese, e só está precisando, enfim, fazer alguns ajustes, mas ele basicamente já está pronto, né? Então, a ideia seria eu fazer aqui um balanço, né, dessa experiência, enfim, e também tentar fazer uma análise, acho que talvez até um pouco pessoal, sobre até que ponto os princípios teóricos da história dos conceitos do Reinhard Koselleck e da escola contextualista do Quentin Skinner me ajudaram, assim, a produzir esses verbetes, né? Até que ponto eu fui orientado, eu tentei me orientar por esses princípios teóricos. Tá? Então, eu não tenho a pretensão aqui de fazer uma análise detalhada e técnica, até mesmo falando das diferenças dessas abordagens, mas simplesmente simplificando e tentando apontar aqui a maneira como eu acabei me apropriando desses princípios e tentando aplicar isso na construção desses verbetes, né? Enfim, então, se a gente partir do princípio que nós trabalhamos com fontes escritas, né? A maioria de nós aqui trabalha com fontes escritas. De certa maneira, nós estamos trabalhando com linguagens também, né? E desde aquela famosa máxima lá do Wittgenstein, né? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. A linguagem, ela realmente passou a ser uma espécie de acesso privilegiado a uma determinada realidade social, né? Vale lembrar que nem sempre foi assim, né? Se a gente parar para pensar na historiografia marxista, por exemplo, né, as ideias e os discursos seriam considerados meros falsos reflexos de uma determinada estrutura social, né? Então, essas novas correntes aí que vieram após isso que o pessoal costuma chamar de linguistic turn, abriram realmente aí um leque enorme de possibilidades, né, para a gente trabalhar com textos escritos, com fontes escritas, né? É óbvio que existem inúmeras possibilidades, né, de uso da linguagem escrita, né? Eu chamaria de modalidades discursivas, mas a gente poderia, por exemplo, seguindo Foucault, formações discursivas, ou quem sabe, conforme aponta o João Adolfo Hansen, códigos linguísticos, né? Então nós temos poesias, orações, tratados, leis, dicionários, inventários, enciclopédias, tratados filosóficos, cartas, missivas, panegíricos, enfim. O século XVIII ele é muito rico dessas modalidades discursivas e que muitas delas, inclusive, são, às vezes, até um pouco estranhas para nós, né? E eu penso que
é possível, dentro da análise dessas fontes, a gente identificar algumas palavras, palavras que podem ser analisadas pelos historiadores como portas de acesso privilegiado àquela realidade social que se pretende compreender, né? E, assim, obviamente que eu também não vou entrar no mérito do técnico, de como a gente poderia especificar isso, né? Sobre essas palavras chaves, né? Se são conceitos, se são termos, se são categorias, se são ideias, porque existe um debate sobre isso, né? Até ontem, revendo algumas coisas, descobri um artigo do Antônio Manuel Espanha, em que ele propõe uma história de categorias. Né? E ele acha que essa é a forma mais apropriada, e ele, de certa forma, não aceita a ideia de conceito, né? Mas eu penso que o historiador, a partir de uma certa familiaridade com as fontes, ele vai identificar aquelas palavras ou termos que considera relevante e pertinente para as questões colocadas por ele, conforme, né, delineado por Michel de Certeau na sua concepção da operação historiográfica. Né? Eu penso, então, que o valor dado a uma determinada palavra, conceito, termo, ideia, categoria, pode ser tanto estabelecido pelo contexto histórico analisado, como pode ser estabelecido pela problemática colocada pelo historiador em seu presente. Né? E aí, entrando um pouco, né, nesses princípios da história dos conceitos do Koselleck, né, o Koselleck vai dizer que conceitos são palavras que, para além de apresentar uma multiplicidade de significados, abrem um horizonte de expectativa de experiências possíveis. Ela pode legitimar determinados atos, reivindicar determinados direitos e, assim, afetar e transformar a realidade social. Pensando, por exemplo, no lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? De que maneira a palavra igualdade, por exemplo, ela vai exercer uma força transformativa ao longo do século XIX. Né? De certa forma, eu até peguei uma passagem aqui do Melvin Richter, que é um historiador que dialoga com essa escola historiográfica, né? O Melvin Richter diz assim, né? Pensar os modos pelos quais a linguagem tanto deu forma como registrou os processos de mudança que transformam cada área da vida política social. E aqui eu pego, por exemplo, o verbete escrito pelo Antônio César, civil, civilizar, civilização. Então, ele coloca lá aqui, entre aspas, né, civilizar os indígenas da América Portuguesa não era apenas catequizá-los, instruí-los e torná-los polidos. A intenção era transformá-los em súditos da coroa portuguesa. Então, a gente tem aqui o significado da palavra civilização associado ao estado de refinamento dos costumes de uma dada sociedade, mas também uma ação no sentido de transformar, ou seja, converter as populações indígenas aos costumes ocidentais, catequizando e instruindo para torná-los polidos. Então, a gente tem aqui essa duplicidade, né? O significado da palavra, mas também a sua capacidade transformativa. Isso é mais ou menos o que o Koselleck trabalha, né, com a noção de conceito. Para ele, o conceito ele tem, então, dentro daquela visão dele, né, de um campo de experiência e um horizonte de expectativa. Né? Então, o conceito ele é uma espécie de portal mesmo que se conecta com o passado e com o presente possível. Né? E ele também chama atenção aqui para duas ordens, né, que ele chama de, ou melhor dizendo assim, duas dimensões que nós também deveríamos nos preocupar quando nós trabalhamos dentro dessa proposta de abordagem. Eu, particularmente, acho até, nunca consegui gravar muito bem esses termos técnicos que ele utiliza, mas ele fala de uma ordem semasiológica, na qual nós temos, então, a palavra ela permanece fixa, mas os significados dela vão se alterar. Então, ele chama isso de semasiológica, a ordem semasiológica. E tem a ordem que ele chama de onomasiológica, na qual palavras diferentes vão fazer referência a um mesmo significado.
né? E eu penso que essas duas ordens nós encontramos aí no nosso glossário. É possível perceber isso, as duas situações. Eu penso que dá. Depois eu pretendo mostrar um pouco como isso se encaixa nos dois verbetes que eu trabalhei. Bom, a outra linha de pensamento, que seria o contextualismo do Quentin Skinner, o que eu acho mais interessante é realmente a ideia de que o uso da palavra é que vai definir o seu significado. O Skinner me parece... O Koselleck também trabalha assim, mas o Skinner ele vai dar mais ênfase para essa ideia, né? Tanto é verdade que, se não fosse isso, nós apenas trabalharíamos com os dicionários. E nós sabemos que os dicionários, por si só, não são suficientes para a gente poder fazer essa análise que nós fazemos desse contexto, né? Então, até porque a forma como essa palavra pode... Por exemplo, algumas palavras podem sofrer censura e não vão aparecer no dicionário, né? E, às vezes, até alguns significados que nós colocamos dentro daquele contexto, mas que não... a palavra não circula, não existe. Por exemplo, iluminismo é uma palavra que não existe no século XVIII, né? Luzes existe, né? Então, mas assim, eu particularmente aqui, me apropriando um pouco dessa possibilidade colocada pelo Skinner, né? Eu pensei assim, é preciso então que a gente identifique quem disse, o que disse, como disse, por que disse e a quem se dirige. Eu acho que é importante a gente considerar essa perspectiva do Skinner, e eu acho que aí nós entraríamos, por exemplo, na dimensão retórica de um texto. Eu posso trabalhar com um texto que tem um caráter satírico, mas ele também pode ter um caráter irônico, e aí entra nessa outra ideia que o Skinner traz, que as palavras são atos, né? Quer dizer, ao usar as palavras, ao escrever um texto, eu posso estar ofendendo uma pessoa, eu posso estar atacando uma pessoa, eu posso estar elogiando uma pessoa, né? E, em última instância, por exemplo, eu posso estar mudando um estado de uma determinada situação, né? Por exemplo, quando um padre diz, eu os declaro marido e mulher, ele muda o estado civil daquelas duas pessoas, né? Então, essa ideia de que também existe essa dimensão do ato, né, quando nós fazemos uso de determinadas palavras, que é o que o Skinner chama de força locutória, né? Quer dizer, a força locutória é essa carga, é o sentido que vai sendo dado pela maneira como o autor utiliza as palavras, né, e se dirige a um determinado público. Eu, particularmente, aqui vejo essa ideia dele quando a gente pega, por exemplo, quando eu estava trabalhando com verbete e método, existem vários tratados de autores importantes, iluministas portugueses, que trabalharam com a questão do método, né? Por exemplo, Martinho de Mendonça, de Pina e Proença, com a obra Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre, publicada em 1734, a Lógica Racional Geométrica e Analítica, do Manuel de Azevedo Fortes, publicada em 1744, e O Verdadeiro Método de Estudar, do Verney, publicado em 1746. Vejam que são obras que estão relativamente próximas uma das outras, todas elas fazem críticas à questão do método, mas só a obra do Verney é que causou polêmicas e causou um impacto. E isso a gente percebe pelo próprio título da obra dele, né? O Verdadeiro Método de Estudar. Então, o Verney, ele ataca os jesuítas, o Verney usa de uma linguagem satírica, né? O próprio estilo epistolário da obra dele, todo o formato da obra dele leva a uma reação, né? Leva a um impacto na comunidade letrada portuguesa. Claro que a obra dele foi censurada, ela foi recolhida pela Inquisição, ela não circulou como as outras obras, né? Mas, enfim, se a gente for analisar o próprio fato de que teve uma polêmica pública, todo mundo sabia que o autor era o Verney, mas todo mundo publicou líbelos, todo mundo... enfim, teve realmente uma produção de folhetos, né, que circulou publicamente. E ela ficou muito conhecida, tanto é que nos documentos da reforma vai ser feita a menção a essas polêmicas, né? Mas não são citados Martinho de Pina e Proença, não é citado Manuel de Azevedo Fortes, né? Quer dizer,
Então, a dimensão política que a obra do Verney tem, que as outras não têm, né? Então, e também a gente poderia até discutir a própria figura do Verney, que foi, por exemplo, um indivíduo que teve problemas para ser aceito na Ordem de Cristo. Tentaram fazer um exame de pureza de sangue no Verney, enfim. Então, tem essa questão também da própria inserção dele dentro daquele contexto social, né? Mas me parece que se encaixa muito bem nessa proposta do Skinner, né? Quer dizer, o que disse, como disse, por que disse, quem disse e dirigindo-se a quem. Então, isso, na obra do Verney, fica muito claro, né, essa dimensão retórica. É possível identificar isso. E quando eu analisei o conceito de método, né, eu percebi, primeiro, que no contexto intelectual português, essa palavra realmente ela tem ela foi muito mais polêmica e controversa do que, claro que eu não posso afirmar muito bem acerca de outros contextos, porque eu não conheço, né? Mas o que eu li, das fontes que eu li, eu consegui identificar aquilo que o Koselleck chama de várias camadas de significado, né? Então, por exemplo, eu percebi método associado a um sentido epistemológico e filosófico, né? Como uma nova forma de ver a natureza e de chegar à verdade. Método associado a determinados conteúdos, né? Mas principalmente correntes filosóficas, né? Associado ao cartesianismo, ao newtonianismo, né? E principalmente o que ensinar, quais conteúdos ensinar. Daí, é claro que isso está ligado diretamente a um método como a educação, pedagogia, né? Quer dizer, como ensinar, na perspectiva de uma pedagogia, mas qual a finalidade dessa educação? Quer dizer, formar homens úteis à nação. É diferente das propostas anteriores, que tinham uma outra preocupação mais ética, cristã, digamos assim. Dentro do contexto do século XVIII, a gente percebe uma mudança de ênfase, né? Não que os valores cristãos vão ser abandonados, porque não vão no contexto português. A gente sabe que eles vão permanecer, mas o enfoque muda, né? O método ligado à renovação cultural, como um caminho de promoção ao progresso, e aqui, obviamente, em oposição ao método utilizado pelos jesuítas, que seria um método escolástico. Eu vejo essa oposição, né? Por exemplo, também relacionado ao modelo das nações polidas civilizadas da Europa. Ele sempre faz alusão a isso, que Portugal tinha que acompanhar, seguir o exemplo das nações polidas civilizadas da Europa. Método associado à glória da nação. Uma dimensão quase que, se me permitam um anacronismo, nacionalista, né? Quer dizer, o discurso pombalino, por exemplo, vai tentar propor o uso do método moderno para recuperar as épocas de glória de Portugal da Era dos Descobrimentos. Então, essa dimensão que eu encontrei, inclusive, no contexto espanhol. Lá o método também está muito conectado a essa ideia de glória da nação, né? Então, vejam, tem aqui várias camadas de significado, né? Tem uma polissemia, né? Uma multiplicidade de significados associado a esse conceito, né? A essa palavra método. No caso, por exemplo, da boa razão, tanto como no caso do método, quando o Verney fala verdadeiro método, né? A gente já poderia pensar, se existe uma boa razão, deve existir uma má razão, ou uma maldosa razão, ou uma razão maléfica, né? Em oposição a isso. O conceito de boa razão, ele ficou mais conhecido por conta da lei, né? A famosa lei de 18 de agosto de 1769. E geralmente ela é mais conhecida dentro da cultura jurídica, mas ela vai aparecer também em outros princípios, né, do ideário iluminista português. Bom, quando ela aparece no texto da lei, ela se reporta às ordenações filipinas de 1603, e ela diz que era preciso que o princípio da boa razão, que já estava posto nas leis das ordenações filipinas, né, ele fosse reatualizado, né, que ele fosse restabelecido, porque, segundo a lei,
ele havia sido deturpado com o passar do tempo. E principalmente porque, com o passar do tempo, o direito romano havia se sobreposto ao direito pátrio. Então, a lei da boa razão, ela tentava resgatar a importância do direito pátrio perante o direito romano, né? O Nuno Espinosa Gomes da Silva, ele diz o seguinte: o sentido do termo boa razão, empregado no texto das ordenações de 1603, estava subordinado aos princípios da escolástica. Era uma razão preocupada em descobrir a verdade do texto jurídico, enquanto, no século XVIII, a razão insatisfeita levanta os olhos do texto, despreza-o e procura antes uma verdade intemporal. Então, o termo é o mesmo, o princípio continua sendo boa razão, mas o significado é outro. Seria uma boa razão adequada aos novos tempos. Né? Os tempos, como a gente encontra nos documentos, né? Os tempos de luzes. Né? Então, essa adequação, e essa ideia, ela vai aparecer. Né? Por exemplo, pegando um trechinho da lei aqui. A boa razão deveria constituir o espírito das leis das nações cristãs iluminadas e polidas, de acordo com os novos tempos de luzes das nações civilizadas. No caso outro sentido, significado que eu encontrei do conceito de boa razão é na ética. Né? Então, a boa razão, ela poderia fazer as ações honestas e também úteis à sociedade civil. Quer dizer, a boa razão seria como base para as ações honestas, né? Quer dizer, daí a gente tem uma relação forte com o direito natural. O Samuel Pufendorf é um autor muito citado pelo Verney e também ele aparece nos documentos das reformas pombalinas, quando se coloca a proeminência da razão, quer dizer, a fonte principal da justiça seria a razão. Então, a voz da razão é pré-requisito para se ouvir a voz da lei de Deus, assim como das leis e das constituições. Então, a ideia de um direito natural, que seria um direito que estaria, enfim, quase que como universal, atemporal, né, como diz ali no texto da lei. Outra, enfim, também aqui é associado à questão dos jesuítas, né, por exemplo, pegando um trechinho aqui do compêndio, né, histórico, né, quer dizer, infiltrados nos setores chaves do reino, sobretudo no controle da universidade, permitiram, né, os jesuítas, maliciosamente que as leis pátrias acomodadas no gênio e costume da nação, e as únicas adequadas e próprias para manter a paz entre nós e fazer-nos felizes, fossem deixadas de lado para dar lugar ao direito romano. Leis promulgadas em um contexto diferente por um povo de diverso gênio, de religião e costumes diferentes. Então, isso está no texto do compêndio. Então, também é imputado a culpa aos jesuítas, que eles teriam sido os responsáveis por terem deixado que o direito romano se sobrepusesse ao direito pátrio. Ou seja, a mesma noção também associada ao método escolástico. A gente vê mais uma correlação muito forte, né, da aplicação da boa razão com o conceito de método. Né? Portanto, é possível dizer que o termo boa razão estava articulado com outras ideias do ideário iluminista português, ligados ao direito natural, ética, lógica, nem citei lógica, mas ela aparece também ligada à lógica, e também método, por que não? Né? Então, a boa razão, articulada como uma forma útil e racional de governar e administrar, ligada à ideia de razão de Estado. Também é possível fazer uma articulação com isso. Né? E assim, para fechar, então, agora fazendo um gancho com aquelas ordens propostas pelo Koselleck, né? Como é que eu poderia aplicar essa análise que eu fiz do verbete método e boa razão dentro daquelas ordens, a semasiológica e a onomasiológica? Eu vejo o seguinte, a semasiológica, que ela visa, então, a palavra fixa, mas associada quer dizer, a mudança de significado de uma palavra, eu vejo boa razão, um exemplo interessante, porque
a estrutura da palavra fixa, ela se mantém, mas o significado dela se altera. Né? Então, a gente teria aí o princípio da semasiologia. E também, no caso do método, da onomasiológica, porque você tem a mesma palavra para significados diferentes. Né? Eu não sei até que ponto isso é útil para nós, a gente ficar preso a essa classificação, né? Mas eu acho que serve como um exercício teórico para a gente poder fazer enfim, esse contraste com a questão teórica e a prática mesmo, né? Porque, no final das contas, eu vejo muito mais como um método de abordagem das fontes. No final das contas, eu vejo dessa forma, né? Assim, pegando aqui, por exemplo, a ideia do Antônio César, né, que trabalhou com decoro, por exemplo, uma coisa que me fez pensar aqui é que ele fala, né, que o decoro, ele está muito ligado, então, a uma certa adequação aos tempos, lugares e circunstâncias, né? E ele diz que o conceito de decoro vai assumir uma importância fundamental para aqueles que vão exercer funções públicas, né? E, para mim, isso está associado ao processo de alargamento do espaço público, né? Em que nós vamos ter multiplicação do escrito, nós vamos ter uma maior participação de leitores e escritores, né? Exatamente como o próprio Habermas vai colocar no conceito de esfera pública literária, né? Eu vejo a ligação com o trabalho do Cláudio aqui no caso do princípio da utilidade, né? Quando ele diz, né, que o critério de admissão para que uma obra merecesse sua publicação, né, era a sua capacidade de instruir, né, visando o bem público. Então, mais uma vez, a gente também tem essa relação com o espaço público, né? Da mesma forma, opinião pública. Se a gente parar para pensar que, quando a gente trata do conceito de opinião pública, o que vem, em primeiro lugar, é a ideia de que o critério da verdade, ele também pode ser estabelecido pelo juízo dos leitores. Então, considerando, então, que tudo, de certa forma, se a gente concordar com essa abordagem, inclusive, do Chartier, que vai se apoiar muito na proposta habermasiana de um espaço público, né? Então, a gente teria realmente uma convergência em torno dessa ideia, né? E, no caso das relações, né, com o conceito, com o verbete escrito pela Thais, né, de educação e instrução, eu vejo também uma forte correlação com isso, né? Quer dizer, uma preocupação em realmente democratizar um pouco mais aí alguns conhecimentos, levando para esse espaço público. Eu vejo isso, por exemplo, muito bem apresentado na obra do Teodoro de Almeida, né, Recreação Filosófica. Né? Ele vai dizer lá no prefácio da obra que ele queria atingir não só os sábios, os leitores, mas também os leigos, enfim. Então, ele tinha uma pretensão de ampliar, né, o campo de acesso dos conhecimentos para outras camadas, né? Bom, eu vi que o meu tempo já deu aqui 28 minutos, o Antônio César me colocou um limite de 30, eu acho que estou dentro, né, professor? Então, eu fico por aqui, pessoal, mas, enfim, era mais para compartilhar com vocês, assim, algumas ideias, algumas questões, e espero que a gente possa depois continuar a discutir isso daí. Obrigado. Ok, Eduardo, obrigado. Então, na sequência, passar a palavra para o Fernando Ripp, e, né, também aí tem o seu tempo, e daí depois nós passamos as nossas discussões. Fernando, por favor. Obrigado, professor Cláudio. Obrigado, César, desculpa. O nome está como Cláudio ali. É a minha outra identidade. Não, mas obrigado, professor. Obrigado à coordenação do CIBER pelo espaço para poder refletir um pouquinho. Eu vou falar sobre as possibilidades de inclusão de novos verbetes no glossário de termos da ilustração nos impérios ibéricos. Né? Primeiro,
deixar claro que vai ser uma apresentação sem a intenção de mostrar algum resultado, mas eu estou fazendo uma organização de um primeiro pensamento, tá? Que não vai ser linear, nem muito objetivo, mas sobre um tema que me é muito caro e que eu vou abordar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, né, desse antigo regime ibérico, e depois eu vou falar da possibilidade do ingresso do termo mestre, que eu acho que é um termo bem interessante, tá? Considero que, em linhas gerais, o glossário é uma possível busca para constituir um espaço de compreensão das sociedades ibero-americanas no contexto do antigo regime, né? A partir dessa ideia de organização de termos, o CIBERO intenta perceber o processo de formação de indivíduos que ocupavam cargos nos distintos espaços sociais, quais sejam na administração régia, na produção e na circulação de saberes, tanto no âmbito da cultura escrita, como nas instituições e nas práticas educativas, em contextos escolares e não escolarizados. Especialmente por se tratar de um período de intensa produção editorial sobre os mais diversos temas e uma profusa atividade legislativa e de troca de poderes monárquicos, assinalando a ocupação na maior parte do tempo de 3 reinados no século XVIII, em Portugal, João V, José I e Maria I. No entanto, alguns historiadores vão considerar que, significativamente, o século XVIII ele deve ser analisado levando em consideração ainda o processo de invasão francesa e a vinda da família real para o Brasil em 1808. Daqui a gente avançaríamos, então, para um 4º reinado, né? Mas o século XVIII português ele é marcado por uma constante luta dialética entre forças do passado e dos movimentos renovadores. Se, por um lado, persistia a influência das instituições religiosas, especialmente falando sobre a Inquisição, que freava os impulsos da Ilustração, por outro lado, aparecem ideias procedentes da Europa, graças à ação daquilo que a gente chama dos estrangeirados, né? Intelectuais, diplomáticos, médicos, que ao se estabelecerem em Portugal, introduziram e avançaram a ciência, né, e novas concepções sobre o homem. O espírito do século, né, conhecido como século das luzes, né, ele traz elementos que a gente pode perceber através de correntes filosóficas, de bases racionalistas, né, que defendiam o espírito crítico, a confiança na ciência e o valor da observação, e a questão de autoridade, em detrimento em detrimento de questões de autoridade, de superstição da tradição que era então instituída. A ideia, então, desse movimento ilustrado é a consequência sobre a felicidade, a melhora das condições de vida mediante um desenvolvimento da educação e o acesso da cultura, aquilo que a gente costuma chamar de processo de modernização dentro de uma sociedade, né? Porém, a estrutura tradicional da sociedade portuguesa, de profundas convicções religiosas, ancoradas no fanatismo, acaba por atuar como um freio para a divulgação das ideias ilustradas. Creio também que o século XVIII não pode ser compreendido sem ter em mente a influência do fenômeno da tradução. No campo da reflexão teórica, as ideias sobre a tradução aparecem em diferentes tipos de textos. E aqui eu vou chamar a atenção para os prólogos, onde os autores e tradutores das obras se justificam e, em muitos casos, apontam um diálogo entre autor e leitor, de modo a apresentar os possíveis significados da sua obra para o leitor. Bom, o meu interesse, então, em apresentar o termo mestre, ele está muito vinculado, né, exatamente a questões de ensino e a questões de educação. Exatamente na mesma linha do que a professora Thais, que eu acho que brilhantemente empregou para o termo instrução, presente no glossário. Bom, então, antes da reforma, e esse termo mestre, ele é cheio de transformações, né? Então, algumas transformações eu vou apresentar aqui, tá? Antes da reforma do ensino, levada a cabo por Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII,
houve uma série de nomes que foram precursores da nova mentalidade reformadora, né? E diante da reforma do sistema de ensino, que foi obrigatória, então, a atualização de materiais de estudos, adaptando os conteúdos a estes fins, cada vez mais práticos, portanto, alterando o método. E é na busca por novos métodos é que os mestres vão ficar em evidência, né? Assim, a tradução ela surge como um meio indispensável para dotar os alunos de novos manuais, os discípulos, né? Este feito ele é de um notável incremento de obras traduzidas de outras línguas, latim, mas consideravelmente o inglês e, sobretudo, também o francês se consolidam como línguas que a gente poderia dizer intermediárias, assim, dentro desse processo de tradução. Durante a primeira metade do século XVIII, é predominante as traduções de textos morais, né? E depois, numa sequência de uma literatura religiosa de séculos anteriores. Muito influência também de traduções castelhanas. Então, a partir desse contexto que eu falei um pouquinho, eu vou abordar uma análise sobre esse possível termo para compor o glossário. Se trata, então, de investigar as práticas de educabilidade no 700 Luso, que é o léxico mestre. Tá? Etimologicamente, mestre vem do latim, magistre, o que manda, que dirige, ordena, ele guia, conduz, ele é diretor, inspetor, administrador, o que ensina. Talvez, e pelas minhas pesquisas, tenha uma influência do francês antigo, mestre, designado como o principal. Então, o mestre ele vai ter essa característica como um indicativo de principal. Já no grego, Kyrios é uma palavra que significa senhor, lorde. Então, o mestre ele seria um sinônimo de Deus ou Jesus entre os cristãos gregos. Tá? Então, é importante perceber que essas designações de mestre, ela carregam um forte significado simbólico desde a antiguidade, mas que, obviamente, sofreu transformações na forma de atribuir sentidos e apropriações culturais. A escola moderna, ela nasce no seio desse movimento social e de interações culturais, com o objetivo de assumir a responsabilidade pela educação dos filhos. E aí, o mestre vai ser, então, o encarregado, o substituto do pai na educação, né? Que a igreja condicionou a responsabilização para os pais. E os pais, então, teriam a tarefa de procurar identificar, então, os melhores mestres na educabilidade das crianças. Bom, então, retomando uma ideia que é bem interessante do professor Antônio Nova, que ele vai trabalhar com um processo de constituição do professor, ele vai caracterizar a partir da figura do mestre escola alguns aspectos a partir desse verbete mestre, né? E ele vai encontrar uma grande heterogeneidade, né, dos indivíduos que exercem atividades, vou chamar de docente, atividades de ensino, melhor dizendo. Então, há um pouco de tudo, né? Os artesãos, que, paralelamente ao seu ofício, ensinam as crianças a ler e, por vezes, a escrever. Há numerosas referências a sapateiros, barbeiros, carpinteiros que foram mestres de escolas. Particulares que, sobretudo nas cidades, dão lições privadas nas casas dos nobres e dos burgueses, frequentemente a troco de uma simples refeição. Também a presença de trabalhadores que, impedidos de exercerem atividades desgastantes do ponto de vista físico, recebiam as crianças para ensino da leitura, da escrita e da contagem em suas casas. Há presença também nos anúncios, nos periódicos lisbonenses, de diversos mestres oferecendo seus serviços. Anúncios do tipo: quem quiser mandar ensinar meninas a boas educações, a ler, escrever, coser, fazer meias, luvas e a doutrina cristã,
poderá falar a uma mestra moradora na rua. Daí aqui cito o exemplo, né? Triste e feia a Nossa Senhora das Necessidades, que ensina preço de um tostão cada mês e um pão todos os sábados. Então, a gente considera aqui que o trabalho, o ofício do mestre, ele não é, em alguns aspectos, tão valorizado, né? Apesar de denotar como sendo um sujeito principal, né? Bom, na época moderna, os mestres eram relativamente numerosos, contrariamente ao que se costuma afirmar. Então, uma estatística na cidade de Lisboa, de 1552, menciona a existência de 30 escolas de ler e escrever, onde há cerca de 5 ou 6 mil crianças. Já em 1620, esse número eleva-se a 60 mestres que ensinam a ler e escrever meninos. Um texto muito interessante de João de Barro, né, datado de 1540, denuncia a confusão que reina sobre o trabalho dos mestres de escolas. Na palavra, então, de Barros, uma das coisas menos olhadas que há nestes reinos é consentir em todas as nobres vilas e cidades qualquer idiota e não aprovado em costumes de bom viver por escola de ensinar meninos. E um sapateiro, que é o mais baixo ofício dos mecânicos, não põe tenda sem ser examinado. E este, todo mal que faz é danar a sua pele e não cabedal alheio. E maus mestres deixam os discípulos danados para toda a sua vida. Bom, trazendo então essas críticas, né, ao que a gente pode considerar que o papel de mestre ele poderia ser não existia então uma formação específica para o mestre e então diferentes ofícios abordavam esse papel, né, assumiam esse papel. Eu trago agora uma reflexão do Rafael Blutot, de dois dicionaristas, do Ido Silva, na sequência, né? E o que o Blutot vai atribuir? A primeira constatação é o que eu consegui perceber é um desvio na comparação de gênero. Por exemplo, o significado que é atribuído à mestra e o significado que é atribuído a mestre. Tá? Enquanto que o Blutot ele reserva para a mestra simplesmente a mulher que ensina meninas a ler e coser e etc., né? Para o gênero masculino, a principal função do mestre, né, segundo o Blutot, é a detenção de saber, pois é o mestre aquele que sabe e ensina qualquer arte ou ciência. Blutot também alertava que não se pode ser um bom mestre quem primeiro não foi um bom discípulo. E aqui podemos perceber outro potencial verbete, que é o discípulo. A ideia de discípulo, ela precede o que generalizamos hoje em dia por aluno, discente, etc., mas que nas transformações temporais, essa palavra tem outras designações do que simplesmente aluno. Bom, nas palavras do Blutot, os pais dão o viver, os mestres o viver bem. Então, existe uma correlação entre pais e mestres. Um vigilante do trabalho, o pai sob constante vigilância do trabalho dos mestres. No corpo social, outras designações também foram utilizadas para o léxico mestre, quais sejam mestre do Sacro Palácio, mestre ecumênico, mestre artífice, mestre de obras, mestre de espírito, mestre de campo general, mestre de campo. Eu infiro precipitadamente que o mestre ele consiste numa espécie de perito de extraordinário conhecimento, né? Então, essa palavra mestre, porque ela tem outros empregos, como esses que eu falei, no campo religioso, no campo militar, no campo administrativo. E também as associações que essa palavra tem com instituições de ensino, nos quais revelam o mestre enquanto um portador de título usado nas universidades, nos colégios, e a própria figura do mestre. Então, isso aí são definições do Blutot. Tá? Agora, já para o dicionário de Antônio de Moraes Silva, além daqueles significados conferido por Blutot, o Silva vai atribuir à mestra o papel de curadeira de doenças. E já para o verbete mestre, ele acentua ser o sujeito que sabe bem qualquer coisa.
Então, aqui a gente consegue perceber um reducionismo para no caso das mulheres, né, ao emprego da palavra mestra, e uma exacerbação do potencial de conhecimento que mestre tem. Eu vou retomar aqui o Alexandre de Gusmão, do final do século XVII, que eu falei segunda-feira, né? Porque ele destinou um capítulo da obra Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Puerícia para descrever as obrigações dos tutores, dos aios e dos mestres, dos meninos. Mas, principalmente, ele toma como generalizante esse cargo ao mestre, né? Então, nessa obra, o Gusmão acredita ao mestre função similar à dos pais, uma vez que, na sua interpretação das Sagradas Escrituras, abro aspas, estes nomes de pai, aio ou mestre são como sinônimos, porque o mesmo é chamar mestre que pai e pai de mestre. Mais adiante, o jesuíta alerta que cabe ao mestre o cuidado de moderar e corrigir os procedimentos de seu discípulo. Mas, semelhante também àquilo das geografias que eu falei na segunda-feira, o Alexandre de Gusmão ele também traz exemplificações, e as exemplificações do Alexandre de Gusmão elas são muito amedrontadoras, né? Então, e retomando aquela ideia do pai estar sob constante vigilância sobre o mestre, né, o Gusmão exemplifica uma passagem em que Diógenes, ao perceber um menino menos modesto na mesa, deu uma bofetada no mestre que o ensinava, atribuindo o descuido do mestre à imodéstia do discípulo. Eu trouxe aqui um exemplo, mas tem outros exemplos na obra do Alexandre de Gusmão, e aqui eu estou com a versão facsímile, né, da obra do Gusmão, e que daí que ele sempre, de alguma forma, as exemplificações dele acontecem em tragédias, então, de meninos que foram provocados ao vício pelo seu mestre, acabam morrendo de mortes prematuras, enfim, incitando muito ao medo, né? E responsabilizando os mestres, não somente aos pais pela falta de educação, né? Bom, avançando um pouquinho, eu encontro também na Joana de Villeneuve, no Martim de Mendonça de Pino e Proença, tributários de John Locke, também a importância do mestre, né? E eu retomo também a ideia de que o próprio Rousseau ele criticava a inclusão das crianças nos espaços escolares da época, e priorizando, então, a educabilidade através de um mestre, na justificativa de que o meio corrompe o homem, né? E nessa mesma perspectiva do Rousseau, que cria um preceptor para a educação do Emílio, a gente vai ter em Portugal, então, o Vasconcelos, que desenvolve a alegoria do perfeito pedagogo na instrução da mocidade portuguesa. Esse perfeito pedagogo, então, ele vai criar simbolicamente um mestre que vai guiar e conduzir a educabilidade das crianças. É importante destacar que a segunda metade da centúria setecentista, a propagação de impressos pedagógicos fez com que uma grande quantidade de mestres divulgassem seus métodos particulares de ensino, atestando fácil e rápidas aprendizagens. No entanto, o historiador da educação português, Rogério Fernandes, atestou que estes novos métodos se tratavam de iniciativas isoladas, uma vez que, na maioria dos casos, o insucesso estava atribuído em um jogo que a gente pode chamar de um jogo de empurra, né, que ora responsabilizava os pais, ora responsabilizava os mestres, mas que, de modo geral, empurrava as dificuldades de aprendizagem aos discípulos. Como, por exemplo, no manual de Francisco Nunes Cardoso, que indicava: os mestres tornam abro aspas, né? Os mestres tornam umas vezes a culpa a rudez dos rapazes e outras a sua diligência. Os pais, uma vez, aos mestres, outras aos filhos. E de toda sorte os rapazes são castigados como culpados, e ninguém tem advertido que a culpa é do método.
Então, aqui existe também uma preocupação sobre o método que esses mestres lançam e que se proliferam, principalmente a partir da reforma educativa de 72. Interessante também a obra Escola de Meninos, do presbítero português Manuel Dias de Souza, que dedicava o método dele lançado para o descanso dos mestres. Então, era um método tão seguro que pretendia oferecer descanso aos mestres que seguiriam aquele método. Então, no prólogo do Manuel de Souza, ele diz o seguinte: não pretendo nessa escola dar instruções ou conselhos aos mestres mais hábeis e experimentados do que eu, mas somente desejo dar alguma luz aos que a não tiverem e por esta causa deixam de se empregar na educação dos meninos, coisa tão importante ao bem da República, e de que tanto depende o futuro progresso, não só de aplicações literárias, mas de qualquer outras assim políticas como mecânicas. Então, sobre essas orientações e deveres dos mestres, a gente consegue identificar um conjunto de atribuições já desde a Ratio Studiorum, mas também nos estatutos dos colégios. Então, estou descrevendo algumas fontes, né? A Ratio, os estatutos dos colégios, a lei de 1722, e em outros documentos que são plausíveis assim de serem interrogados sobre os significados que são conferidos à palavra mestre dentro desses 700. Bom, como uma forma de fazer um fechamento dessa minha fala, que uma fala curta, enfim, mas que acho que tem o potencial da gente, pelo menos, refletir sobre a inclusão de novos termos, né? Eu entendo que o regime de educabilidade disposto na sociedade europeia moderna colocava a figura do mestre como lugar de honra no processo educativo e de transformação moral e social, sustentados por discursos de racionalidade e de cientificidade. Os mestres se valeram de estratégias de coerção subjetiva para atingir um corpo civilizado, ou a produção de sujeitos dóceis, obedientes, piedosos, né? E de novos, ou se não novos, mas diferentes métodos para instruir uma população que naquele momento era predominantemente não alfabetizada. Então, a gente percebe que o papel da tradução nesses métodos foi algo importante, visto que muitos manuais pedagógicos eram traduzidos e adaptados para a língua portuguesa, né? E eu, enfim, acabo essa fala indicando, assim, não querendo fazer uma lista de verbetes pertinentes, né? Mas eu encontro, assim, algumas dicotomias que não necessariamente elas são opostas, mas elas merecem uma atenção. Por exemplo, a ideia de nobre e popular, né? Num campo religioso, existe a ideia constante dentro do cenário português, que é a da arte de viver e, ao mesmo tempo, constantemente debatido a arte de morrer, né? Essa arte moriendis, né? Também ainda seguindo nesse campo religioso, a ideia mas daí eu não sei se seria para verbete, mas enfim, acho que denota maior discussão, que é a diferenciação entre o clero regular e o clero secular, porque são coisas, apesar de estarem muito próximas, mas são muito diferentes dentro do significado que elas atribuem, né? E acho que também é importante trabalhar com conceitos que são muito distintos, são muito diferentes do que a gente emprega hoje em dia. Por exemplo, a palavra república é algo constante no 700, e ela tem um significado completamente oposto ao de hoje. A palavra paixão, ela vai conferir para os médicos e para os religiosos uma conotação diferente da conotação que a gente entende por hoje de paixão, né? Tanto assim, a ideia de polícia é diferente, de política, de censura, são verbetes que
que na nossa temporalidade tem sentido bem diferente. E então, para a pessoa mais desavisada, ela corre o risco de cair na tentação de fazer uma leitura anacrônica, né? Então, acho que o glossário ele também tem essa potencialidade de evitar que o jovem estudante, o jovem historiador, caia nesses perigos, né? Bom, e por fim, mas não menos importante, daí puxando para o meu lado, eu acredito que é importante a gente pensar na tríade ler, escrever e contar, só que além da perspectiva da instrução, mas pensar o ler, escrever e contar como práticas sociais dentro do antigo regime. Eu termino aqui essa fala que veio, na verdade, como uma tempestade de pensamentos, e eu tentei colocar esses pensamentos junto, não sei se eu consegui ser claro em alguns momentos, eu procurei trazer contexto, enfim, para tentar, de alguma forma, mostrar que o mestre, em alguns momentos, ele era uma pessoa habilidosa, mas que, em alguns momentos, ele era extremamente criticado, porque ele não tinha essa habilidade toda, né, que pretendia ter. Então, é algo que em vários momentos ocorrem diferentes atribuições de significados à palavra mestre. Obrigado aqui, acho que abre-se, né, o debate, contribuições, sugestões de onde confere-se o mestre, em fontes onde aparece mestre. Certo, Fernando, obrigado. Nós, né, agora vamos passar aí a abrir o espaço para os comentários. Né, então, assim, só, né, dando uma falinha rápida, né, com relação ao que o Fernando disse há pouco, quer dizer, justamente o início do glossário, né, da proposta do glossário, deu-se justamente a partir desse, digamos, mal-estar, né, que determinados termos utilizados no contexto do século XVIII e que aparecem hoje em dia acabavam provocando. Né? Quer dizer, o termo letrado, né, veio à tona justamente por causa disso, né? Porque o emprego de letrado num determinado contexto, mas quando ele significava, quando ele tinha uma significação diferente. Então, o início, né, justamente da ideia do glossário deu-se a partir dessa situação, assim, de evitar esses anacronismos, né, ou quando se fala das traduções, né, aqueles fosami, né, quer dizer, são palavras parecidas, então a gente acha que significa a mesma coisa, quando na verdade tem um significado diferente. Eu acho que eu vou abrir aqui, senão também retoma a palavra, né, mas já tive a oportunidade de apresentar. A Thais, então, levantou a mão, mas alguém gostaria de... Eu vou parar a partilha, que fica mais fácil de ver aqui os... Então, a Thais, o Álvaro... Bom, vamos passar a palavra, então, para a Thais, depois o Álvaro, enquanto isso aguardamos as inscrições, ok? Thais, por favor. Boa tarde, todo mundo. Parabéns aos três pelas apresentações capazes de não só recuperar, né, um pouco da história desse glossário, como também problematizar os termos com os quais cada um de vocês trabalha predominantemente, mas também a sensibilidade de nos propor outros termos, alguns dos quais acho que já vão sendo trabalhados aí, talvez sejam mostrados mais tarde hoje. Eu não tenho exatamente perguntas, né? Isso é um projeto coletivo, então eu tenho só três pequenas observações aqui. Né, eu gostei quando Eduardo, ao final, falou que não sabia se era o caso de usar
aquelas complexas proposições conceituais do Koselleck, né? Eu, sinceramente, eu estar cometendo um anacronismo, eu também acho que não, pelo simples fato que é o seguinte: às vezes tem alguns teóricos que gostam de complicar algumas coisas, não é que elas não sejam simples, mas, na verdade, para mim, resume-se da seguinte maneira, né? Posso estar simplificando, mas tudo isso daí pode ser entendido como o quê? O dinamismo histórico das línguas. É isso que tudo isso significa, né? Podemos criar 1000 conceitos para enquadrar um tipo de análise aqui ou ali, como esses autores de referência do nosso glossário propõem, mas, de fato, o que nós estamos buscando? O entendimento do dinamismo histórico, no nosso caso, da língua portuguesa, né? Por isso que, invariavelmente, nos nossos trabalhos pessoais, não só no glossário, mas nos nossos trabalhos pessoais, cada vez mais torna-se usual o recurso ao dicionário de época, né? Justamente para fazer isso que o Fernando nos alerta ao final, né? Evitar o risco do anacronismo, fazendo uma análise sob o ponto de vista de uma definição contemporânea daquilo que, na verdade, tem outro significado. Mesmo quando os significados são, às vezes, bastante próximos, como foi o caso do verbete que eu mesma escrevi, né, de educação e instrução. Então, há proximidades com a conceituação contemporânea, mas também há especificidades próprias daquele período. Então, por causa disso, né, desse dinamismo histórico da língua, é que eu acho que o nosso projeto, ele se aproxima muito eficientemente, ainda que ele esteja em constante construção, de procurar pela tão desejada e nem sempre fácil de definir, muito menos de construir, a historicidade, né? E aí eu me lembrei, à medida que vocês iam falando sobre essas questões, como nós discutimos também isso hoje pela manhã, acerca dos objetos, né? Então, os nossos termos, ou conceitos, ou seja lá como nós os denominarmos, eles, na verdade, se comportam para nós, né, do ponto de vista analítico, como aqueles objetos para os quais nós buscamos a historicidade também, né? Acho que essa é uma questão que vem permeando o nosso trabalho coletivo. Mas também, né, um alerta para todos nós, que essa nossa obsessão em evitar o anacronismo também não nos leve ao risco de uma relativização absoluta, né? Sob pena de estarmos construindo uma máquina do tempo para podermos nos comportar e pensar como os sujeitos do século XVIII. Né? É uma tênue linha de equilíbrio que a gente precisa ter cuidado, não só na elaboração do glossário, mas nesse constante exercício que a historiografia hoje em dia cada vez mais faz, de buscar o entendimento das coisas no seu próprio tempo, mas também sem arriscarmos, né, chegarmos àquele ponto da relativização absoluta. Então, acho que são reflexões importantes para todos nós. Uma sugestão, Fernando, em relação à sua preocupação com o mestre, é também do termo professor, né? Porque eu vi, você lembrou bem aí os trabalhos do Rogério Fernandes, e alguns autores portugueses, por exemplo, que eu uso muito, que é a Áurea Adão, né, estudiosa das reformas, e eu, em conversa com alguns desses colegas de Portugal, eles reiteraram várias vezes que ali havia uma clara distinção, que eles percebem nas fontes, entre o que era o mestre e o que era o professor. Por exemplo, relacionado, no caso do ensino régio, né, eu vou limitar esse universo, os mestres, os de primeiras letras, os professores, os de gramática do latim e das outras, entre aspas, disciplinas. Aqui na documentação encontrada no Brasil, essas coisas já se misturam muito, né? Mas eu já encontrei, por exemplo, estudos feitos para a Capitania de São Paulo que reforçam esta constatação de que havia uma distinção entre os dois termos lá.
mas aqui nas Minas eles vão se misturando. Então, acho que são questões também interessantes para se pensar, porque o termo professor já vai ser largamente utilizado, pelo menos na documentação que eu conheço, a partir aí da década de 1770 e, sobretudo, 1780, né? Mas, ao mesmo tempo que mestre também continua a ser usado. Então, acho que é uma sugestão também para pensar, né, por que esses dois termos aparecem, quais as definições de cada um. E também, né, algumas sugestões bem-vindas de novos verbetes para o nosso glossário. Então, eu só queria mesmo fazer esses comentários, não são perguntas, se alguém quiser comentar o comentário à vontade, e parabéns mais uma vez, obrigada. Ok, obrigado, Thaís. Vamos passar a palavra para o Álvaro, né, daí eu também falo, e depois a gente abre aí para o Eduardo e o Fernando, se quiserem, né, para comentar daí os comentários, né, da Thaís e do Álvaro. Ok? Álvaro, por favor. Então, parabenizar ao Fernando, ao Eduardo e ao César. Eu também ia chamar você de Cláudio por conta da seu alter ego aí, no exemplo de César, né? Parabenizá-los aí pela apresentação, que dá uma densidade para aquilo que a gente está tentando fazer, que é a constituição deste glossário. O Eduardo traz questões teóricas que eu julgo relevantes, especialmente, assim, Thaís, daí pensando um pouco, se trata de uma contextualização, né, da língua, né, ou como você diz, uma temporária, acho que não foi bem o termo contextualização, foi um outro termo, qual foi mesmo? Eu falei que a língua, ela tem um dinamismo histórico, Dinamismo histórico da língua, né? Para além desse aspecto, existe um aspecto que o Koselleck chama atenção, que se envolve com a ideia de horizonte expectativa, ou seja, como que a língua constrói o novo, né? Então, não se trata só de verificar, talvez, essas flutuações, né, da língua dentro de uma dimensão histórica, mas pensar também como é que a língua produz história, né? Então, eu acho que, talvez, nesse aspecto do horizonte de expectativa, tenha muita coisa para a gente avançar, né, com relação às nossas pesquisas mesmo. Eu vou até tratar disso mais à tarde, a partir da fala do Eduardo. Então, eu não vou me alongar muito com relação a isso, Eduardo. Vou só dizer duas coisas que eu acho que são essenciais aí na sua apresentação, envolvendo a ideia de boa razão. A primeira, com relação a essa oposição de boa razão, má razão, concordo plenamente. Acho que a ideia é bem estruturada. É claro que, para além dessa má razão, que é uma má razão, que esse conceito de má razão pode estar presente tanto no contexto ilustrado das luzes, como também no conceito escolástico, dentro do ambiente escolástico, né? Pensando que essas coisas também, essas ideias se sobrepõem em diversos momentos, as coisas não são tão límpidas assim, né, como a gente normalmente cria, de forma até meio didática, assim, etapista mesmo, a concepção dessas ideias. Mas eu fico pensando que a má razão pode estar muito vinculada aos vícios, né? Aquilo que o César, de novo, o César mencionou com relação ao decoro, né? Numa perspectiva escolástica. Já para a perspectiva ilustrada, eu acho que essa associação é muito bem criada, né, por você, muito bem observada por você, da boa razão com razão de Estado. Eu acho que existe, sim, uma proximidade muito grande, porque pela lei de 1769 que o rei se afirma diante não só do direito romano, mas principalmente dos comentadores desse direito romano, né? O Arcúcio, o Bártolo, esses caras, eles são execrados, né, a partir dessa lei de 69, e que eram pessoas endeusadas em uma forma de constituição, de conhecimento, que é o comentário, né, que é muito característico também da escolástica. Então, a lei firma aí as leis positivas, as leis régias, as leis pátrias, como o grande
o grande norteador da execução da justiça, né? Então, parabéns por essa conexão, concordo plenamente. Com relação à perspectiva do Habermas e à ideia de que ele constitui a respeito da formação de um espaço público, e você diz que isso seria uma característica da modernidade, né? Que o espaço público vai se ampliando, aí lembrando de novo do Koselleck, né? Na medida que o espaço público vai se ampliando, o espaço privado vai sendo criado, né? As agremiações, as agregações, né? Ele fala muito da maçonaria como uma resposta para o espaço público, né? Que se constitui, a força do Estado cada vez mais presente, né? A pergunta que eu faço para você é, dentro dessa longa duração, se nós também não devemos olhar para a tradição da cultura escrita, aí quando eu digo a cultura escrita, ampliando um pouco aquela perspectiva que ele dá mais enfoque, que é a ideia da imprensa, como constituidora de uma opinião pública. Pensar a cultura escrita também como constituidora de uma ideia pública, de uma opinião pública, né? Por exemplo, o caso do Pasquim que o Luciano tratou, nós tendemos a compreender que se trata de um elemento aglutinador, de constituição de uma opinião pública em torno de um personagem, né? A Mônica Olivari, quando vai pensar os Pasquins para o mundo espanhol, ela trata dessa constituição da esfera pública desvinculada da imprensa, né? Então, fica aí a pergunta, o que você acha a respeito disso, né, com relação a isso? Para o Fernando Ripping, né, só chamar atenção para essa questão dos estrangeirados, que esse termo tem sido questionado mais recentemente pela historiografia, o Nuno Gonçalo faz esse questionamento, e na medida que a gente compreende as luzes como um universo mais ecumênico, né, vamos dizer assim, do que algo próprio de características nacionais, a gente permite pensar que o estrangeirado talvez não tenha muito fundamento, né? Porque as ideias, elas circulavam, não precisam as pessoas circularem para serem estrangeiradas. As ideias circulavam, né? Então, esse é um questionamento a se fazer. E uma pergunta que eu faço, e tem uma outra coisa também que eu não sei se concordo, para o caso de Portugal, como a Thais acabou de observar, né? Se mestre era um lugar de honra. Eu tenho dúvidas quanto a isso, sabe? Da minha fala, eu vou talvez tratar um pouco disso também, trazendo um pouco esse aspecto aí do mestre como lugar até de desonra, né? Vou apresentar pelo menos por caso de Portugal. E se for verdade por caso de Minas Gerais, aquilo que Thais propõe, que não há muita distinção entre mestre e professor, e comparando com São Paulo, em que ela identifica, a partir de outros trabalhos, essa distinção de forma muito clara, a gente tem que começar a olhar para o caso de Minas Gerais de forma a perceber essas diferenças mesmo. Porque talvez essa indistinção de professor e mestre esteja vinculada à mobilidade dessa sociedade, né? Isso pode ser um aspecto que explique essa aproximação de professor e mestre, né? Aí é só uma hipótese. Gostaria que vocês opinassem a respeito dela. É isso. Obrigado. Então, eu posso só complementar, então, o que o Álvaro acabou de dizer, porque tem que ver também se isso tem relação com essa mobilidade dessa sociedade, de quem são as pessoas que ocupam o lugar de mestre e de professor, ou vice-versa, ou as duas coisas misturadas. Se isso não tem relação com quem eram essas pessoas, né? Assim, só para você talvez esteja pensando na possibilidade de cor, por exemplo, do mestre e professor, né? Algumas não só, por exemplo, eu tenho observado que entre os professores de primeiras letras há muitos militares de baixa patente, muitos alferes. Muitos alferes. E até agora, o que eu me lembro, não achei nenhum que fosse professor. Não, achei, mas poucos, de gramática do latim. Né? Para os militares, ser chamado de mestre é uma honra. Né? Se pensar na hierarquia talvez militar... o termo seja plástico, conforme... E aí eu concordaria com a mobilidade dessa sociedade que se amolda conforme o que aparece. E o próprio conceito se amoldando também a essa sociedade, né? Bacana.
Talvez só ajude a responder um pouco o que a Jane está nos propondo aqui no chat, que é uma questão complexa, mas depois a gente... Bom, então vamos... assim, eu fui consultar aqui o meu tratado jurídico das pessoas honradas, né? E nem mestre, nem professor aparece, né? Ao contrário dos licenciados, dos bacharéis, que, né, têm lá as honras inerentes à formação que eles acabam se constituindo. Então, é aí uma questão interessante de se explorar. Eu queria, né, de certa forma, responder ao Eduardo, lá, quando ele coloca, né, essa dúvida, né, sobre a semasiologia e a onomasiologia, e também, né, a Thais colocou essa questão, pegar aqui só um trechinho, né, uma citação do Koselleck, né, que ele diz assim: a investigação de um conceito não deve ser conduzida exclusivamente do ponto de vista semasiológico, restringindo-se aos significados das palavras e às suas modificações. Acima de tudo, a história dos conceitos deve alternar entre abordagem semasiológica e onomasiológica. Isso significa que ela deve registrar as diferentes designações para os fatos idênticos, de forma que seja possível explicar o processo de cunhagem dessas designações em conceito, né? E daí eu tenho, né, dois autores que eles estudam, né, a questão da linguística, né, que diz assim: nos estudos semânticos, a perspectiva onomasiológica parte do significado ou conceito para se chegar ao significante, e na perspectiva semasiológica, parte-se do significante para chegar ao significado. É um pouco a gente pensar que os dicionários, em geral, eles operam, né, do significante para o significado, né? E o contrário, né, que se opera do significado para você cunhar uma palavra. Então, nesse, né, último texto que eu fiz sobre o decoro, né, eu usei uma passagem de um texto, né, de uma autora portuguesa, Teresa Margarida da Silva Horta, em que ela diz assim: as casadas devem sempre acautelar-se na presença das donzelas, pelo que do exemplo se pode recear. Assim é que é em todas conveniente uma discreta elevação, com que não estimem as liberalidades, nem queiram mais grandeza que o desprezá-las, porque as que desejam mais que o que lhes permite a sua esfera, estado e possibilidade, têm mais um inimigo para vencer o seu coração, né? Então, assim, ela não usa a palavra decoro, mas ela faz menção ao significado do que vem a ser o decoro, né? Então, a ideia dessa perspectiva onomasiológica é justamente você encontrar as expressões que podem, né, significar, né, o que tem como significante aquela palavra ou aquele conceito com o qual você está trabalhando. Então, é um pouco, né, essa veja, e essa perspectiva não é, né, meramente o exercício desses dois conceitos ou dessas duas abordagens, né? Quer dizer, é ver a forma prática, né, de nós utilizarmos isso, né? Não é ficarmos apenas de olho nas definições das palavras, mas é também ficarmos de olho naquele conjunto, né, de frases tal, que traduzem um determinado sentido. Então, a decifração, né, da proposta do Koselleck é um pouco essa. A outra questão, né, eu acho que é importante o que a Thais mencionou, né, essa questão, aí o anacronismo de nós não cairmos num relativismo extremo, né? Veja, eu acho que o que nós fazemos, né, mesmo quando nós estamos, né, e acho que isso, de certa forma, responde também a Jane, né, quer dizer, o que nós fazemos, quer dizer, é um exercício de análise histórica. Quer dizer, claro, nós queremos, né, observar o contexto, mas nós queremos entender aquele contexto.
né? E nós, para entender aquele contexto, nós nos valemos de categorias nossas. Quer dizer, somos nós que vamos estabelecer conceitos, somos nós que vamos, né, buscar aquela compreensão. Então, essa análise histórica, né, ela é essencial para o nosso trabalho. Né? E assim, e, querendo ou não, nós partimos, né, do nosso presente para o nosso objeto. Então, né, eu acho que, assim, é claro, a gente, né, tem que tomar cuidado para não, né, não achar que aquilo também é só aquilo, né, mas o que nós estamos fazendo é um exercício de análise histórica. Eu acho que isso nós precisamos, né, manter a nossa perspectiva. E, claro, a ideia não é, né, assim, não é fazermos um glossário, né, do vocabulário do século XVIII. Mas nós estamos tomando algumas palavras que nós entendemos que nos permitem compreender essa sociedade com a qual nós trabalhamos. Esse é né, assim, o objetivo principal do glossário, é a compreensão dessa sociedade com a qual nós trabalhamos. Né? Então, alguns termos, né, são importantes, né? O mestre, entender qual é o papel desse mestre, o que é que esse mestre significa. Nós mencionamos uma ocasião com o Álvaro, né, aquela distinção entre aulas, escolas, colégios, né? Hoje em dia a gente vê isso de uma forma, mas na época essas designações, elas, né, tinham as suas especificidades. Isso nos ajuda a compreender. Né? E, assim, e o que nós fazemos, né, é até uma referência que eu queria deixar registrado, quer dizer, o que nós fazemos é diferente, né, do que a Maria Beatriz, né, Nisa da Silva fez lá em 94, né, quando ela publicou aquele dicionário da história da colonização portuguesa. Quer dizer, não, nós não estamos trabalhando com né, fazendo dicionários. Não é esse, né? Ou, né, o Vanfas lá com o seu dicionário do Brasil colonial de 2000, quer dizer, não é isso. Né? Quer dizer, não é meramente um instrumento de trabalho. Né? Ele é também isso, mas ele é mais, ele é a compreensão dessa sociedade, ou dessas sociedades, né, a partir daí em que países de língua espanhola ingressem, né, no nosso grupo, enfim, quer dizer, né, dessas sociedades. É isso, é esse o nosso trabalho, ou pelo menos é a forma como eu vejo. Passo a palavra aí, se há mais alguém que gostaria de fazer algum comentário. O Fernando Eduardo, né, responder aí aos comentários da Thaís, do Álvaro. Bom, pode ser o primeiro, Fernando? Então, eu acho, enfim, eu acho que todos os comentários são extremamente interessantes, extremamente pertinentes, né, e fazem a gente continuar aqui a fazer esse processamento aí, né, disso que nós estamos fazendo, né, que eu acho que esse nosso debate, ele permite exatamente isso, né, quer dizer, a gente, às vezes, parar um pouco para ver, olha, né, refletir sobre as nossas práticas aqui, enfim, como é que a gente vem entendendo o que nós estamos fazendo, né? Então, por exemplo, eu acho que o que a Thaís falou ali sobre se a gente está criando uma máquina do tempo, né? Uma coisa, preocupação com o relativismo absoluto, eu acho que, com certeza, né? Quer dizer, a gente sempre vai, como o professor Antônio César falou, quer dizer, a questão parte do presente, né? Quer dizer, então, se não tiver essa relação, a gente vai virar vamos dizer assim, aqueles eruditos, né? Enfim, e essa erudição com fim em si mesmo, né? Não é isso, né? Eu acho que se a gente está preocupado em discutir cultura escrita, educação, né? E como é que a gente pode, a partir dessas análises, enfim, fazer conexões com o próprio presente, eu acho, né? Para pensar criticamente, né, a educação no século XVIII e como que, de certa forma, isso nos ajuda a pensar problemas e questões do presente, né? Eu acho que aquilo que o Álvaro falou em relação à questão
da má razão ligada aos vícios, né? É por isso que ela aparece nas cartas sobre a ética do Vernet, né? O Vernet vai dizer exatamente isso, né? Quer dizer, se a razão não for boa, quer dizer, você pode ser inteligente, mas se você não souber usar essa razão, né, de uma forma adequada, né, isso pode ser, inclusive, perigoso. Né? Então, não é simplesmente razão enquanto um conhecimento, enquanto um esclarecimento, uma instrução, mas é saber utilizar isso, né, de forma daí a ideia do bem público, né, quer dizer, voltado para o bem público, né. E também eu achei bastante esclarecedor o que o professor Antônio César falou dessa questão dessas duas ordens do Koselleck, né, que realmente, para mim, eu sempre tive um entendimento talvez muito pragmático, mas agora acho que fez um pouco mais de sentido para mim, quer dizer, pensar um pouco, às vezes a palavra não está ali, mas o significado dela aparece, né, e a gente identificar isso também, né, então isso é importante mesmo, porque às vezes a gente fica só caçando, cadê a palavra? Ele não está usando a palavra, mas o sentido está ali, né, então eu acho isso importante também, né, e às vezes, isso, obviamente, acaba dando um outro sentido para o nosso trabalho também. Eu não vou só virar um caçador de palavras-chave, né? Mas eu estou analisando como que aquela palavra-chave ela se conecta com o sentido, né, daquela fonte, daquele texto e com outros textos. Né? Enfim, então era isso que eu queria comentar. E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Foi dito numa das comunicações, se não me engano, na comunicação do primeiro dia, uma diferenciação, acho que até era na palestra sobre o padre Malagrida, em que ele tinha uma questão dos seminários, e aí alguém sugeriu, olha, diga que não é um seminário, mas que é um ginásio. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Qual que é a diferença entre seminário e ginásio, né? Por que ginásio não tem problema, mas seminário tem problema? Eu ia até fazer essa pergunta, mas como eu estava usando o celular, enfim, não tinha como propor isso, mas eu acho que também é uma questão interessante para a gente pensar isso aí, né? Que eu acho que tem relação com isso que o Fernando está propondo também, quer dizer, que tipo de distinção, quer dizer, que tipo de prestígio tem mestre, enfim, professor, seminário, ginásio, qual é a diferença que existe entre essas coisas, né? Eram esses os meus comentários. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas perguntas e pelas questões. Bom, gostei muito do que o Eduardo falou, que a gente está num processo mental, e acho que quando a gente se propõe a pensar num termo, acho que a gente fica dentro desse processo mental, vem uma fonte, fala algo que tu tenta conectar com outra fonte, e é complexo, não é uma tarefa fácil. Mas ela se torna importante na medida que, quando a gente traz para o debate, vem comentários riquíssimos, né? Então, por exemplo, agradeço ao professor Álvaro pela ideia que trouxe, assim, do estrangeirismo mais como uma questão circulante, não propriamente como uma tradução, né? A questão de lugar de honra, eu acho que ora sim, ora não, depende do contexto, né? Então, me parece, assim, três possibilidades, assim. O que eu trouxe do Alexandre de Gusmão era uma visão muito da antiguidade, né? Do mestre, ela estava muito associada ainda com as escritas antigas, enfim, um período colonial, porque Gusmão escreve aqui da América Portuguesa, né? Apesar da obra ser publicada em Portugal, mas ele escreve aqui na América Portuguesa. Então, ainda mostra uma certa ideia de mestre, né? Já o mestre enquanto ensino régio e o mestre professor de gramática, daí é algo que eu tenho que pensar mais, né? Mas me parece haver, assim, basicamente, dois tipos de mestre. Aquele que confere uma educação privada para os altos estratos e para a nobreza, ele tem uma certa hierarquia social, e aqueles mestres de primeiras letras que trocavam seus serviços de ensinar a ler, escrever e contar por poucos tostões, como o João de Barros falou. Né? Então, acho que aí está uma grande diferença, né?
E a questão dos professores é algo que eu acho que merece uma análise bem maior, porque, por exemplo, é muito comum em alguns documentos aqui dizer que veio mestres de retórica, mestres de aritmética, enfim, de Portugal para cá. Então, são tratados como mestres e não como professores. Então, é algo que se tem que pensar mais, assim, e ter mais fonte para poder chegar a conclusões, não se aproximando nem querendo essa ideia de verdade absoluta ou de uma máquina do tempo que faça realmente esse é o real significado, né? Mas sim de propor possibilidades, né? De sentido para aquela palavra que a gente está utilizando. Ok. Bom, nós estamos já em cima da hora, né? Vamos ter daí nossa segunda sessão às 17 horas. Acho que a gente poderia encerrar aqui e daí, tendo aí qualquer coisa, nós retomamos, né? Em tese estaremos todos presentes aí às 17 horas. Então, convido, né, a todos, a todas, para às 17 horas, o glossário, né, dos termos setecentistas, O Retorno, daí com a Ana Cristina Araújo, a Kelly e o Álvaro. Ana Okay? Cristina Quer Laje. dizer, Ana Cristina Laje. Olha só, eu estou lá em Coimbra, então, que bom. Oh, não era mal. Okay? Não era mal. Então, muito obrigado e até às 17 horas.